Está começando mais um Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Eu sou o Gustavo Calvano e hoje o programa está recheado de assuntos polêmicos. Fortaleza perdeu mais uma vez dentro de casa para o Cruzeiro de 2-0 e hoje conto com a presença do Serginho Amizade. Tudo bem, Serginho? Tudo bem, Gustavo, Fernando, um abraço para todo mundo, para os telespectadores também. Prazer estar com vocês. E mais uma vez também a presença do jornalista Fernando Barbosa. Gustavo, um abraço a você, ao Serginho, prazer de novo estar aqui com vocês. Acesse aí, se inscreve no canal no YouTube, né, do Opinião CE, assiste ao Opinião FC, né, ativa o sininho e receba as notificações. E que segunda-feira movimentada, né? O Fortaleza ontem à noite teve uma partida desastrosa contra o Cruzeiro. Foi um 2-0, mas um placar que engana bastante, porque o Cruzeiro mandou a partida toda. O primeiro tempo, o Cruzeiro foi muito superior ao Fortaleza, muito superior. E o segundo tempo ele só conseguiu manter o resultado. O Fortaleza não apresentou muito perigo também. Tiveram bons lances do Lucero, algumas defesas do Cássio, que conseguiram salvar o 2-0. Mas o Fortaleza não apresentou nenhuma reação e o Cruzeiro conseguiu manter o resultado, né? Eu queria começar com o Serginho, saber o que aconteceu pro Fortaleza ter esse resultado tão ruim frequentemente, né? Frequentemente está tendo os resultados ruins e agora contra o Cruzeiro, dentro de casa, mais um resultado ruim. Eu acho que essas coisas vêm somando. Elas vêm somando e não vêm somando para melhorar, não. Elas vêm somando para diminuir, né? A atuação do Fortaleza no primeiro tempo foi a pior atuação que eu vi do Fortaleza nos últimos 5 anos. O Fortaleza jogou muito mal, um total desencontro na transição, defesa, meio-campo e ataque. Quando a bola chegava no pé de um jogador na altura do meio-campo, aí eu não sabia o que fazer, geralmente voltava para trás e errava o passe, revelando a intranquilidade geral que cerca todos os jogadores do clube, né? Eu estava me perguntando, né, se eu saberia separar, ponto por ponto, dessas razões que levaram o Fortaleza a chegar nesse momento tão desastroso, né? Desastroso porque ele se caracteriza, né? Apareceu o jogador chorando, o técnico saiu da sala, não quis fazer a entrevista, entendeu? Então começa a aparecer uns sintomas assim da incapacidade que tem de, no momento, resolver esses problemas, né? Fiquei pensando como eles fariam. Penso que essa folga que vai ter aí, né, com essa Copa do Mundo de clubes, e vai ter um espaço que não vai ter jogo, vai ser um bom tempo para o Fortaleza tentar descobrir, né, quais são os pontos negativos de toda a preparação nesse princípio de 2025, agora já estamos quase na metade do ano, né? Mas os efeitos estão aí, e os efeitos são desastrosos. Os efeitos passam pela perda do campeonato, passam por uma colocação que não condiz com a fama que a equipe vinha obtendo no Nordeste, né? E jogo após jogo vai tendo essa dificuldade. Vamos aguardar como as coisas vão ficar. Parece que não é das melhores, não. Pois é, eu queria passar a bola agora para o Fernando, porque após a partida, o Vojvoda ele se apresentou na coletiva de imprensa, Isso. Mas ele falou, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu estou aqui em respeito aos torcedores, aos profissionais que estão aqui, mas é a primeira vez que eu faço isso e hoje eu não tenho condições de dar entrevista coletiva. Exatamente. E assim, uma situação, digamos assim, lógico que eu não estou na mente do Vojvoda com relação a isso, mas vamos supor, eu estando na pele dele, depois daquele resultado, que inclusive o Fortaleza tem que agradecer, os jogadores têm que agradecer muito a turma do Cruzeiro, porque se tivesse terminado aquele primeiro tempo de ontem 5-0, seria pouco, pelo que o time demonstrou, né? Sim, mas voltando ao Vojvoda, era o tipo da coisa. Eu, como treinador, depois dessa situação, né, você fazendo um retrospecto dos jogos passados, das derrotas com o mando de campo,
Aí ia chegar para os colegas e ia dizer o que é que eu vou falar? Falar mal o quê? Mais uma derrota, o time não está se entregando, eu não sei o que é que está acontecendo, sinceramente, e é por isso eu acho que ele agiu certo. Deu uma satisfação aos nossos colegas jornalistas, que estavam lá esperando na coletiva, e depois se retirou. Ele não tinha muito o que falar, principalmente com aquele primeiro tempo que, rapaz, assim, inacreditável. Foi um dos piores, ou o pior jogo em termos de desempenho do Fortaleza, como disse o Serginho, nos últimos 5 anos. Pois é, o Vojvoda, ele aparentava estar até com cara de choro, né? Uma cara assim de tristeza mesmo, não era nem revolta, não era nem raiva, era decepção. E aí, antes de a gente repercutir mais um pouco esse vídeo, eu queria trazer aqui o vídeo para os telespectadores assistirem. Eu não tenho, sim, o vontade de falar, de a ver o que aconteceu, para quê? Entendeu? Eu me apresento aqui por respeito a vocês, sim, por respeito ao torcedor. Si tu torcedor quiere saber algo, ahí está lo que se vio dentro do campo, es o momento que estamos viviendo agora. Entendido? É a primeira vez que faço isto, mas eu sinto essa necessidade. Que mais vou falar? Não posso falar outra coisa. Vamos? Boa noite. Aí. Veja bem, eu estou perplexo, porque é da responsabilidade do técnico, nesse momento, entendeu? Ele segurar a onda, porque ele é o chefe da comissão técnica, é a pessoa, né, que ninguém é tão pranteado no país quanto o Vojvoda. Eu mesmo acho que ele é uma pessoa muito especial e tudo, e acho que ele tem se enganado em algumas situações, né? Ele tem uma imensa dificuldade de jogar no erro do adversário, entendeu? Daí a razão dele jogar com 3 jogadores de característica defensiva no meio-campo, né? O Fortaleza apresentou até alguma evolução, né, no jogo contra o Juventude aqui, depois de no meio da semana ter vencido um Colo-Colo, que, diga-se de passagem, o Colo-Colo chegou aqui já ferido pela metade, porque já tinha perdido pontos devido à invasão da torcida, chegou um time meio quebrado, e o Fortaleza foi bem na partida contra o Colo-Colo. Depois veio o jogo contra o Juventude, e o Pochettino teve uma atuação muito especial. Depois o Pochettino ficou de fora contra o time da Colômbia. O Bucaramanga. Né? O Bucaramanga, que foi um jogo que acabou em empate, entendeu? Quando todo mundo esperava uma nova goleada. Quando todo mundo né? esperava uma nova goleada. E o Pochettino, ontem ele entrou bem na partida. O segundo tempo do Fortaleza foi bom. Então o Vojvoda, ele mexeu bem do time do primeiro para o segundo tempo. E pode ser que o Cruzeiro tenha pisado um pé no freio, porque todas as equipes, quando fazem 2 gols, aí pisam no freio e não vão mais em frente, fica ali esperando uma situação de contra-ataque, mas o Fortaleza jogou bem. Teve dificuldade, foi na finalização. O Pochettino entrou bem na partida. O Caleb entrou bem na partida. E o Caleb já tinha entrado no jogo anterior. Andaram criando situações. Então, o Vojvoda, com toda a sua galhardia, com toda a sua educação, com todo o seu entendimento de futebol, com toda a sua dimensão humana, entendeu? Ele tem que atravessar esse momento aí e tem que ser uma satisfação pública, porque ao mesmo tempo, entendeu, que ele foi pranteado e carregado, né, pela torcida, e dito para todo o país como excelente técnico, que todo mundo queria ter o Vojvoda, tem que ter essa experiência, faz parte da vida de uma pessoa que lida com futebol. De repente as coisas não dão certo. São vários os motivos por que não dão certo. Certamente, como o programa hoje vai tratar muito do Fortaleza, o Gustavo já passou a bola para a gente nesse sentido. Eu passo agora para o Fernando aí para ver o que ele acha, porque depois a gente pode falar sobre
essa má campanha em geral, por que ocorre? Porque tem muitos questionamentos com relação à temporada do Fortaleza neste ano. Essa série de derrotas, principalmente com o mando de campo, né? Que, se a gente recordar, perdeu para o Vitória de virada pela Copa do Nordeste, perdeu para o Racing 3-0, que o Gustavo considera 3-0 uma goleada, né? Também. Que mais? Para o Palmeiras no Brasileiro, e agora para o Cruzeiro, que onde foi evitada uma goleada, e assim, os jogadores entraram em campo como quem diz assim, não, eu sou funcionário do clube, fui escalado, vou entrar em campo aqui para fazer número, mas no primeiro tempo a equipe realmente não demonstrou interesse, e fazendo com que já nesta segunda-feira o CEO da equipe, o Marcelo Paes, o primeiro-ministro tricolor, né, falando que algumas medidas serão tomadas, inclusive falando em dispensa, a gente pode até ver isso aí depois, mas fica também uma questão que o torcedor do Fortaleza quer perguntar, quer saber. É só o Vojvoda que interfere na escalação dessa equipe? Outro ponto. A equipe não está muito velha também, apesar de grandes nomes que foram contratados, mas a idade não está pesando também no desempenho da equipe. Pois é, isso foi um tema que já foi bastante batido, né? Exatamente. No Fortaleza, porque a idade média é de 32 anos, então é uma idade muito avançada em relação aos outros times, né? Que pegam jogadores mais novos para atuar na ponta, até mesmo nas laterais, que precisam um pouco mais de velocidade. E o Fortaleza não. O Fortaleza ele tem uma idade média muito alta. Então acaba que isso se tornou alvo de críticas constantes, e ainda mais levando em conta as contratações desse ano, né? Trazendo jogadores que como foram abaixo Davi das Luiz, expectativas, Paul né? Fernandes, que foram bem abaixo da expectativa. Mas antes de a gente prosseguir aqui, eu queria trazer o pronunciamento do Marcelo Paes, porque após a coletiva, muitos torcedores ficaram assim, em dúvida, né? Se talvez isso fosse uma movimentação para o Vojvoda sair do Fortaleza, como se fosse um já basta, né? Mas ao contrário, apurações internas informaram que Marcelo Paes e Vojvoda ficaram em uma reunião até 2 da manhã, debatendo, e hoje o pronunciamento do Marcelo Paes é em apoio ao Vojvoda. Vamos dar uma olhada aí. Bom dia a todos. Venho aqui dar uma satisfação ao torcedor sobre esse momento terrível, tenebroso que o Fortaleza tem vivido dentro de campo. Atuações que nos envergonham, dentro e fora de casa. Atuações essas que fazem com que o nosso torcedor se afaste do clube, se afaste da arquibancada. Não é à toa os públicos super diminutos hoje, nos últimos jogos no Castelão. Não podemos deixar que um trabalho que tanto fez pelo Fortaleza vá por água abaixo de forma tão fácil. O elenco está devendo muito, isso é inegável, eles sabem disso. Tentamos de todas as maneiras, né, conversas, diálogos, cobranças internas, tentativas, mudanças, né, de posicionamento, de escalação, mas o resultado não está vindo. Então precisamos de mudanças mais drásticas, precisamos de atitudes mais drásticas. Então naturalmente vão haver saídas nesse elenco, chegadas também, para que a gente corrija esse rumo. Declaro aqui todo o apoio à comissão técnica, ao Vojvoda, profissional que se dedica demais pelo bem do Fortaleza, que tem história no clube, que também está sofrendo muito com o que vem acontecendo. Temos que ter também a humildade de reconhecer que a nossa luta esse ano é uma luta para não cair. Essa é a luta. Começamos o ano com expectativas muito altas, né, de títulos maiores, de conquistas maiores, mas nada disso está aparecendo. Então não adianta a gente se iludir, nem iludir o torcedor. Temos que ter a garra, a fibra de um time que briga por cada ponto, que valoriza cada ponto, que valoriza cada disputa, que valoriza a história dessa camisa. E um time que briga para não cair, ele tem isso. Ele se mata em campo. E aí, naturalmente, os resultados podem vir e vão passar a vir. E precisamos de atletas com esse perfil dentro de campo, que a gente não tem visto, infelizmente. Trabalhar, falar menos, trabalhar mais, entregar resultado. Isso é o que importa, isso é o que vai fazer a diferença
mas saibam que teremos atitudes. Não vamos trabalhar com lista de dispensa, não é o perfil desse trabalho, dessa diretoria, mas as atitudes serão sim tomadas e vamos dar a volta por cima, como já demos várias vezes em momentos muito difíceis. Esse está sendo um momento muito difícil, até pelo tempo, né, de muito tempo de más atuações e de maus resultados e consequências ruins para o clube. Então, é isso. Pedir desculpas ao torcedor, dizer da nossa vergonha com o que está acontecendo e que vamos trabalhar para sair dessa o quanto antes e devolver o Fortaleza ao melhor lugar possível, com o apoio da torcida, de acordo com o que a gente vê e tiver de resultado dentro de campo, sabemos que funciona assim. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Pois é, declarações fortes, né, do CEO da SAF do Fortaleza. E aí a gente vê que ele segurou a mão do Vojvoda, né, e falou, ó, o Vojvoda é uma lenda do clube, ele já fez muito para esse clube, ele se doa muito até hoje, e a gente está fechado com ele. Então ele dá a entender de que a mudança vai ser principalmente no elenco do Fortaleza. Isso. E aí precisa ser uma mudança rápida, porque quinta-feira agora já vai enfrentar o Racing fora de casa, uma partida que precisa do resultado, precisa de pelo menos um empate para se garantir nas oitavas da Libertadores. Então é um resultado importante, porque o Fortaleza atualmente está em segundo colocado, né, do grupo, e caso perca e o Bucaramanga ganhe, o Bucaramanga vai para segundo lugar e o Fortaleza sai da Libertadores. Então precisa de uma mudança de imediato, porque apesar do tempo que vai ter no meio do ano por conta do Mundial de Clubes, ele precisa entregar resultado a partir de agora. Então ele dá a entender que vão ter mudanças no elenco, ele ressalta que o trabalho da diretoria não trabalha com dispensas, mas que mudanças drásticas precisam ser feitas. Olha, isso na prática não é simples. Os jogadores têm contrato, tem um tempo de duração, vai sair rescindindo o contrato de A, B, C, D. Não é fácil resolver isso. Eu acredito que o melhor instante seja para esse período que vem aí da Copa do Mundo de Clubes, porque vão parar os jogos e tudo, e com relação, né, a Libertadores, ainda tem uma possibilidade dele cair na Sul-Americana se ele for o terceiro. Isso. Entendeu? Então não está livre, não. Ele está aí e está jogando a Copa do Nordeste, está jogando o Campeonato Nacional, e mesmo que ele fique em terceiro lugar, ele vai para a Sul-Americana. Você vai continuar com 3 competições. Pois é, ele vai continuar com 3 competições. Então não vai ter tempo. Não vai, como é que é isso? Você vai trocar os pneus do teu carro a 100 por hora? Não é fácil. Então, o que eu acho que é extremamente complexo, né, é essa questão que o planejamento que foi feito não deu certo, né? Ou pelo menos até agora não deu, né? Faltando pouco tempo, mas não deu certo a viagem para Miami, não deu certo o Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, né, não vem tendo boas colocações, enfim, então é um time que oscila. Quanto a essa questão de jogador entrega ou não entrega, tem questões que eu acho de planejamento, que a gente colocou os problemas aqui, né? Que, na verdade, por exemplo, a contratação do Davi Luiz, um jogador que foi manchete no mundo inteiro quando ele veio para o Fortaleza. Então o Fortaleza já estava com uma postura de clube internacional, sabe? E tem essa dimensão, alcançou por méritos próprios. Só que o Davi Luiz, o que acontece? Tecnicamente muito bom, passa a bola muito bem, cabeceia muito bem, faz boas coberturas quando pode, mas não tem a velocidade necessária. Não tem mais. E essa situação ficou exposta nas partidas, né? Então, pode ser que não consiga, sabe, a não ser que já tenha conversas encaminhadas e tudo, mas você dispensar os jogadores, não quer isso, você tem que fazer um acordo. E os acordos eu não sei como é que são. E tem uma questão que eu já ouvi, inclusive, algumas sugestões de colegas nossos, cronistas esportivos, e também de muitos torcedores do Fortaleza, apontando uma sugestão do seguinte ponto. Eu não sei quantos jogadores fazem parte do elenco do Fortaleza, mas poderia, mesmo sem dispensar, mas a comissão técnica
começar a trabalhar, vamos supor, com 15, 16 jogadores. Isso aqui vão para não ficar aquela coisa. Muita gente acha que essa falta de um conhecimento de um time titular é o que vem ultimamente atrapalhando muito o desempenho da equipe. Porque realmente o torcedor não sabe, a própria diretoria, a cada jogo, fica pensando como vai ser a escalação, porque não tem assim uma base de reservas e titulares fixa. E porque a cada jogo o treinador vem com uma equipe diferente, com uma formação diferente, um esquema tático diferente, a depender do jogo, a depender da competição. Fernando, eu queria contribuir um instante com você. Nós entrevistamos o Marcelo Paes aqui, se eu não me engano foi em novembro do ano passado, quando já tinha perspectiva de planejamento para o ano de 2025. Aí eu perguntei para ele, escuta, o Vojvoda, ele mexe constantemente na equipe. Vocês têm conhecimento da equipe que vai entrar em campo? Ele falou, não, a gente só sabe disso depois que o time vai entrar em campo. Isso. Entendeu? Então, e o Vojvoda sempre se caracterizou por trocar muitos jogadores. Isso. Né? E isso mostra um pouco da confiança que o Marcelo Paes tem no Vojvoda, né? Exatamente. Sim. E uma coisa que me veio agora, esse abacaxi, essa pancada, vai ficar só nos lombos do Marcelo Paes e do Vojvoda? E o restante da diretoria tricolor? É até um ponto que está sendo bastante batido pela torcida do Fortaleza, né? É que o Fortaleza está desfalcado em 2 cargos importantes da diretoria, desde a saída do Alex Teixeira lá no início do ano. Já são mais de 60 dias que estão sem esses cargos. Então, é uma cobrança que é sempre lembrada pela torcida do Fortaleza, mas que é bom a gente ressaltar também que a pressa é inimiga da perfeição. Não, né? Com certeza. A gente bate muito aqui na tecla da CBF, a gente bate muito na CBF falando dessa pressa de uma nova pessoa no comando da CBF, e que é um processo que tem que ser um pouco mais estudado. Então acaba que a gente, para um lado a gente critica e para o outro lado a gente apoia. Então a gente tem que ter um critério. E o critério que eu acho que a gente deve ter é porque é o Marcelo que deve responder. Porque quando tudo vinha bem, o Marcelo era a pessoa que aparecia no país inteiro, dando entrevistas sobre o que foi possível fazer em termos de gestão. Inclusive, foi o que ele virou uma referência até na América do Sul como gestão de futebol. Né? Gestor de futebol. E, diga-se passagem, é um excelente gestor e uma pessoa excelente do ponto de vista funcional. Agora, o futebol tem dessas coisas. Se de repente você vê assim clubes, sabe, que vem bem, cria história, tá, não sei o quê, e de repente as coisas não vão bem. Isso aí tem time. O Santos já caiu para a 2ª divisão, o Corinthians caiu para a 2ª divisão, só quem não caiu até hoje para a 2ª divisão parece que foi o Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo, o resto tudo caiu. Então tem isso, tem a fase ruim e tudo. O susto que a gente toma aqui em Fortaleza é porque o que aconteceu de bom com o Fortaleza, que saiu de uma situação de Série C para ser uma das melhores equipes do Brasil e uma das melhores gestões de esporte do Brasil, parece que nesse momento fraqueja. E virou um time copeiro, né? Como o Marcelo Paes falou, que este ano agora, né, no Brasileirão, o time vai realmente brigar para não cair, assim como está acontecendo, por exemplo, com o Internacional. O Internacional começou o Brasileiro empatando com o Flamengo lá no Maracanã, como um forte candidato ao título. E agora é um time que, a exemplo de Juventude e Grêmio, os gaúchos estão brigando também para não cair. O Inter ele era um dos favoritos ao título, né? E a gente vê que hoje ele está numa posição não tão favorável, está um pouco abaixo da tabela. E é um mal dos times, né? Porque a expectativa do Fortaleza também era estar disputando as altas colocações, e hoje está na 16ª colocação, precisando do resultado de hoje do Juventude, porque o Juventude joga às 8 horas contra o Bragantino fora de casa. Então é um resultado, apesar de difícil, mais possível do Juventude ganhar. E caso o Juventude ganhe, o Fortaleza hoje dorme na zona de rebaixamento. Ele termina a 10ª rodada na zona de rebaixamento. Então a gente vê que o planejamento está
a realidade está completamente distorcida do planejamento. E aí eu também queria ressaltar um pouco da torcida do Fortaleza, né? Porque não muito tempo atrás o Fortaleza passou por uma virada histórica no Campeonato Brasileiro, onde passou o primeiro turno todo na lanterna do campeonato e no segundo turno conseguiu vaga na Libertadores. Isso. Então a gente vê que... Foi em 2022. 2022. Então a gente vê que o Fortaleza é capaz disso. É capaz. Então eu queria muito entender a torcida, principalmente do Fortaleza, porque assim, a impressão que dá é que muitos jogadores estão fazendo o corpo mole dentro de campo. Muitos jogadores não estão se doando o suficiente. A gente vê que tem jogadores que sim se doam, que defendem o time, que vestem a braçadeira e defendem o time dentro e fora de campo, em entrevistas coletivas. E isso é muito reclamado, pelo incrível que pareça, é uma reclamação frequente. Mas a gente vê que a torcida, ao invés de colocar o time para cima, está colocando o time para baixo. Inclusive na questão dessa expectativa de o time passar por uma fase ruim, mas assim, em pouco tempo ele conseguir a recuperação, conseguir se superar, né? E tipo assim, o Fortaleza que ele virou a exemplo dos times do Sul e do Sudeste, em termos de futebol brasileiro, o Fortaleza hoje até agora considerado um time copeiro, né? Por essas participações em Sul-Americana, em campeonato. E a situação atual. A torcida já estava mordida, furiosa por conta da decepção passada na quarta-feira, com aquele empate por 1-1 aqui no Castelão com o Retrô de Pernambuco. A eliminação dos pênaltis, né, 4-1. A prova tanto é que foi o público de ontem, seria um público bom para o estádio Presidente Vargas, tem capacidade para 20 mil pessoas, o público do Castelão ontem foi 12 mil. Isso já é um reflexo e uma coisa que a gente vem observando desde o final do campeonato cearense, é que antigamente a torcida incentivava do primeiro ao último minuto e deixava para vaiar, para xingar após o término da partida. Agora não, já faz tempo que o Fortaleza, os jogadores são xingados durante o jogo, são vaiados durante o jogo. E porque é isso que a torcida está vendo. Ela não está tendo aquela resposta esperada de estar numa fase ruim, mas conseguir uma rápida superação, o que não vem acontecendo agora em 2025. Pois é, pode falar, Serginho. Mas só complementando que o Corinthians é um dos grandes exemplos, a torcida do Corinthians é um desses grandes exemplos, né? De que mesmo a torcida, mesmo o time estando numa má fase, a torcida apoia o time até o final dos 90 minutos. Isso. E aí vai criticar só após o resultado da partida. Eu já vi o contrário. Eu já vi o Corinthians jogando dentro de campo e a torcida toda de costas para o estádio. Eu lembro. Vaiando, olhando para fora do estádio. Então, o comportamento do torcedor não dá para ser medido, porque o torcedor vai responder de acordo com o que dá na veneta dele ali. Entendeu? Então ele pode fazer isso que o Gustavo falou, de repente ele aplaude até o fim, segura a onda. Por exemplo, se todos tivessem entrado antes, como o Pedro Paulo entrou, Pedro Paulo, jogador de meio campo que foi expulso, né, Pedro Paulo, entendeu? Perdeu o pênalti lá contra o LDU, entendeu? É um jogador que brigou, entrou brigando, e isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, são 11 jogadores, mais 4, mais 6, que entram e saem no lugar do outro e tudo, e o temperamento deles, diante da derrota e diante da incapacidade de transformar a sua atuação numa boa atuação, eles reagem de maneira diferente, entendeu? Eu não acredito, olha, eu nunca vi um jogador chegar para o outro e falar assim, olha, vamos entregar esse cara aqui, não vamos correr hoje, vamos ficar assim. Você não consegue. O Lucheiro, por exemplo, que é um jogador que vem sendo muito criticado, tá? Ele furou uma bola ontem, quase na entrada da pequena área, que o Caleb passou para ele foi bater na bola, ele furou.
a chuteira raspou, a bola raspou e foi para um lado, foi para o outro. Se ele quiser fazer aquilo de propósito, ele não faz. Entendeu? Mas o torcedor incendiado, né, por essa coisa que foi ruim a entrevista do presidente no momento que ele fala que tem jogador que não está entregando. Ninguém está entregando, a não ser o goleiro João Ricardo, que está pegando bola até hoje, qualquer bola que ele pode pegar. Então, a questão do Fortaleza é uma questão mesmo que a fase é ruim, não está conseguindo superar, é jogo difícil, jogo atrás de jogo, é viagem, não tem tempo. Eu acho que o melhor momento do Fortaleza, que ele pode se reorganizar e tudo, vai ser nessa parada do campeonato. Aí eu acho que é possível. Tem a parada, vai ser uma temporada intermediária, né, essa folga, inclusive com a abertura da janela de contratações. Pois é, e antes de encerrar esse assunto do Fortaleza, para a gente falar um pouco sobre a seleção, eu só queria puxar esse gancho do Serginho e ressaltar que a torcida faz muita diferença para o time. Faz. Entendeu? Então a gente, desde o início da temporada, a gente comenta sobre o Fortaleza não estar confiante o suficiente e a torcida tem que entender que o Fortaleza está jogando uma Série A. O Fortaleza está jogando uma Série A, uma das mais disputadas de todas. O Fortaleza perdeu para um Cruzeiro em que só o Gabigol recebe a folha salarial de uma boa parte do elenco do Fortaleza. A torcida não tem que entender nada. A torcida, sabe, o sujeito vai lá, ele ganha pouco, ele paga o ingresso, ele pega um ônibus, ele vai, ou ele é sócio torcedor, é a paixão da vida dele. O apaixonado, tu já se apaixonou na vida? Já é fogo, e deu certo? Deu certo. Quando dá certo, paixão é uma maravilha. É bom demais. Quando não dá certo, desculpe a palavra, é uma merda. Entendeu? Por quê? Porque paixão quando não dá certo, porque você quer ver o que você quer ver. Você não quer ver o que você não quer ver. Então o torcedor, e ainda pega uns comentaristas que tem né, assim, um fio ligado no coração do torcedor, o time perdeu, o torcedor grita, vende esse, vende aquele, e o comentarista tem que vender mesmo para não sei o quê, o cara com radinho ou com celular, entendeu? Então o futebol é essa paixão, o torcedor seria ótimo se ele entendesse, porque inclusive o Abel, o técnico do Palmeiras, ele tem um livro que ele fala da importância da torcida quando fica do lado do time, né? E o time não vem bem. Isso é muito importante, só que é uma raridade, sabe? Você vai ter um dia, o cara vai dar força, porque não, hoje o time correu, não, mas aquele cara tem que mandar embora. É isso, a graça do futebol. E o torcedor brasileiro tem aquela coisa, né? Ele quer, além de ele indo assistir ao jogo no estádio, ele espera um momento de lazer que possa ser melhor com a vitória do time de coração. E se esse jogo é num domingo, melhor ainda, porque é um final de semana que ele, inclusive, tem a oportunidade de ir com a família, que hoje em dia a gente vê muito. Na minha época de infância não era muito raro. Era muito raro você ver, por exemplo, a presença feminina nos estádios, nas arquibancadas. Ultimamente, até um tempo razoável, né, de uns 25 anos para cá, tem aumentado a presença feminina e hoje em dia o que é que faz? O cara leva o filho, leva a filha, leva a esposa, a namorada, a noiva para presenciar, ele quer se divertir um pouco, agora quando o time não ganha, o time do coração dele, aí já vira um momento tenso, um momento de raiva. E isso pode continuar. Pode, e de certa forma já está acontecendo com a torcida do Fortaleza, a diminuição da presença deles. Tanto no PV, raramente, e também no Castelão. Pois é, mas eu só queria complementar aqui que eu concordo muito com o que o Serginho falou, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar muito em consideração de que a torcida sabe que o Fortaleza está numa má fase. A torcida sabe que o Fortaleza não está bem. Então, a gente sabe que é um desgaste para o torcedor ir para o estádio com expectativa baixa. A gente sabe. Um domingo à noite, num jogo onde a pessoa termina o jogo lá para as 10 horas, 10h30 da noite, vai pegar o ônibus lotado, entendeu? Para ir para casa, triste com o resultado.
Então a gente sabe que é difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar em consideração de que um tem que se complementar o outro. E será Se você quer sorrir, me faça sorrir. Entendeu? Então a impressão que dá é que a torcida do Fortaleza está de sacanagem. Porque vão 12 mil torcedores para o estádio, ao invés desses torcedores apoiarem o clube, eles estão vaiando, não estão apoiando, estão botando o clube para baixo. Então o que acontece? Ao invés de Fortaleza estar jogando dentro de casa, parece que ele está jogando fora de casa. Isso. Será assim o pertencimento, o fato de você pertencer a uma coisa que pode lhe deixar triste, deixar alegre, e uma paixão, gente. A paixão não dá para medir, ainda mais uma paixão avassaladora, que é uma massa de torcedores, entendeu? Você não tem como virar e falar assim, agora todo mundo vai aplaudir porque o clube precisa da nossa força. E será, Serginho? Isso é raro, Gustavo. E será, Serginho e Gustavo? Gustavo? Gustavo, porque o Gustavo torce, Gustavo. Tu torce contigo, Gustavo. Deixa quieto. Mas todo mundo torce por um clube, né? Eu sou Vasco, eu já me declarei vascaíno. Mas Fortaleza e Vasco, eu torci pelo Fortaleza, que eu queria que o Fortaleza saísse dessa crise. Agora, e será, a pergunta aí para os dois aqui, Serginho e Gustavo, que essa insatisfação da torcida do Fortaleza não é só com o desempenho do clube, será que também ela não está achando que a diretoria não está fazendo nada para sanar logo esse problema dessa má fase? Pois é, eu acho que a resposta do Marcelo Paes foi uma boa resposta. Eu acho que foi bem recebido. O pronunciamento dele foi bem recebido para a torcida. E aí agora a gente fica na expectativa, né, de que o Fortaleza melhore, de que o Fortaleza consiga se reestruturar, e ainda mais com essa paralisação no meio do ano, né? E aí, antes de finalizar o programa, eu queria só comentar aqui um pouquinho com vocês que hoje vai ter a convocação da seleção brasileira. Está marcada para as 3 horas da tarde. O Ancelotti vai fazer a primeira convocação dele na era Lancelotti, né, no comando da seleção brasileira. E ele já chegou no aeroporto, já tirou foto com os torcedores, já falou com alguns jornalistas, conversou com o presidente, com o atual presidente da CBF também. E aí eu só queria antes saber de vocês qual é a expectativa de vocês para essa primeira convocação do Ancelotti. Eu vou ser muito franco, eu não tenho expectativa nenhuma. Eu não tenho expectativa nenhuma com a seleção brasileira. Espero que ele consiga fazer um time. Vou ver jogar, entendeu? Torço a favor, quero que as coisas funcionem, mas eu acho que, sabe, é melhor aguardar. Eu não tenho mais aquela paixão que eu tinha pela seleção brasileira. Pode ser que eu até recupere isso. É o meu caso também. Eu já cheguei até... A Selecinha, né? A Selecinha do Fernando. Que a Selecinha volte a ser seleção. Tô me ideia, Geraldo. Mas a gente fica na expectativa de que seja uma boa primeira convocação, uma convocação consciente. Ele já conta com o apoio de grandes líderes da seleção brasileira, como Neymar, Casemiro. A gente não sabe se esses nomes estarão na lista dos convocados, mas que é um treinador multicampeão, o maior treinador de Champions League, um currículo invejável. E diz também, Gustavo, que ele é muito assim intuitivo e sensitivo, no sentido de, por exemplo, o Vini Júnior estava escondido no Real Madrid, estava jogando o campeonato de Série B, ia ser até emprestado, e de repente ele arrumou lá um ponto lá para o Vini Júnior jogar da esquerda para dentro e deu tudo certo para ele. Vamos, né, eu quero que dê certo, eu quero ver o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem uns atacantes bons ali, vamos ver como é que isso fica. Porque essa primeira convocação vai ser, obviamente que tem alguém da direção da CBF orientando, sugerindo nomes, e ele vai fazer o que vai ter, digamos assim, o dedo dele com aqueles jogadores que ele já conhece, jogaram com ele, ou que participaram de competições de times adversários dele, tanto na Itália quanto no futebol espanhol. Eu acredito que a partir não essa primeira e essa segunda, mas da terceira convocação em diante, aí eu acredito que vai ter mais como é que se diz, a característica de uma noção de como está sendo feito o trabalho dele, né? Está sendo feito. Ele certamente vai acompanhar
os jogos do Campeonato Brasileiro, porque uma parte da torcida também acha que ele deve convocar os jogadores para a seleção, apenas os que estão jogando o Campeonato Brasileiro. Eu não concordo. Se tem um brasileiro jogando fora com bom desempenho, então chama. E é isso aí e que eu não tenho expectativa assim, nesses primeiros jogos, mas os outros, né, terceiro, quarto, esses jogos que o Brasil ainda vai fazer pelas eliminatórias, eu acredito que a gente já possa sentir o trabalho dele. No momento, não. Eu espero um bom trabalho. Eu particularmente acho que desde o começo a gente vai ver uma leve mudança, concordando com o Fernando. Eu acho que a gente vai ser mais notória a partir do terceiro, do quarto jogo. Isso. Mas eu acho que desde o começo a postura do time vai mudar. Não, eu acredito certeza. nisso, principalmente pela experiência que ele tem. Mas, finalizando aqui mais uma Opinião UFC, quero agradecer mais uma vez a presença do Serginho e a presença do Fernando. Podem dar suas considerações finais. Valeu, Gustavo, é um prazer estar com vocês. Fernando, Gustavo, legal. Bom, Gustavo, um abraço a você, Serginho. Muito obrigado a você, torcedor, a você, torcedora, que nos assistiu. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Pois é, o programa foi bem polêmico, né? A gente falou bastante sobre a situação do Fortaleza, que não tá fácil, tá complicada, mas a gente fica na expectativa de uma melhora nos próximos dias. E a repercussão completa você acompanha no jornal do Opinião CE. E se você gostou desse vídeo, dê seu like, acompanhe a Opinião CE em todas as redes sociais e eu espero você até a próxima semana.